O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido. Depois da música, vamos à conversa. 9 minutos depois das 5 da tarde, a hora certa para começarmos então uma interessante conversa com Fernando Teixeira, ele que nasceu em Lisboa em 1960. Vamos já saber mais sobre ele. Licenciou-se em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico e tem exercido a sua atividade profissional como projetista de estruturas. Sentindo-se tentado a abraçar novos desafios, começou a escrever obras de ficção em 2014, tendo publicado o seu primeiro romance no ano seguinte. Contamos já com 2 obras deste escritor português. Não poderia ter sido de outra forma. A primeira, que foi publicada em 2015, e depois Por Entre as Brumas de Newfoundland, livro publicado em 2018. E antes de sabermos sobre o que tratam estes 2 livros, vamos falar com o autor, a quem eu dou as boas-vindas. Boa tarde, Fernando. Obrigada por teres aceitado este convite para estares aqui hoje. Boa tarde, Ana Cristina. Eu é que agradeço o privilégio de poder estar neste estúdio e poder partilhar algumas notas com os ouvintes da Rádio Mais Oeste, a quem desde já aproveito para endereçar votos de um ótimo ano de 2019. E eu espero mesmo que este ano de 2019 seja bom para quem nos ouve e para nós que estamos aqui, para as nossas escritas, não é? Também. Assim esperamos. Vamos começar por falar destes 2 livros que tu tens, que são livros, como eu já pude ver, romances, aliás, bastante envolventes, com 2 histórias muito interessantes, tanto num como no outro, passadas fora de Portugal. Exato. No Canadá, mais concretamente. Vamos falar do primeiro, o Não Poderia Ter Sido de Outra Forma. Tu escolhes precisamente o Canadá para criares a tua narrativa. Porquê o Canadá? Sim, eu escolho o Canadá e ele serve de cenário para os 2 livros, porque em 2001 fiz uma viagem ao Canadá com a família e foi um país que me deslumbrou e esse fascínio procuro depois transmiti-lo através dos meus romances aos leitores. O primeiro livro Não Poderia Ter Sido de Outra Forma. A ação desenrola-se nos Estados Unidos da América e no Canadá, na região oeste. Relata a vida de uma família. Paul, Tracy e o filho Kevin vivem em Palo Alto, na Califórnia. Tem um casamento de 15 anos, mas um casamento que já não está nos melhores dias. É um casamento que entrou numa rotina de silêncios, omissões, e Paul procura proporcionar uma viagem à família que dê um novo fôlego à sua vida conjugal. E então aproveita os 15 anos de casamento para planear uma viagem à região oeste do Canadá, e é assim que começa o livro. Portanto, normalmente os meus livros têm um primeiro capítulo que se limita a 2 páginas e procura situar o leitor logo no tempo da ação. E o primeiro capítulo deste livro, nesse capítulo, Paul inicia uma viagem de avião. Mais tarde vir-se-á a saber qual é o destino dessa viagem. E os primeiros capítulos, no fundo, são um flashback de 3 anos da vida desta família, de Paul, e nesse flashback ele recorda essa viagem que fez ao Canadá e tudo aquilo que ela veio a despoltar para ele em termos de objetivos e em termos de emoções. Ele ficou a gostar tanto do Canadá que acha que deve ir viver para lá. E essa obsessão que ele tem acaba por precipitar o casamento dele com Tracy, mas acaba por essa viagem
e eu procuro de mostrar todo o encanto que representa a região das Montanhas Rochosas em termos de beleza natural. Todo esse encanto e todo esse desejo que ele tem de ir viver para o Canadá acaba por vir a desencadear uma sessão de acontecimentos que o leva a travar uma grande amizade, uma amizade improvável, e no fundo esta história eu inspirei-me num caso pessoal de uma amizade também improvável, porque estas coisas acontecem. Amizades que nascem no meio virtual, mas não nos podemos esquecer que mesmo sendo amizades virtuais, elas estabelecem-se entre pessoas de carne e osso. E as amizades virtuais são aquilo que as pessoas querem fazer delas. E de facto, eu conheci um casal que vive no Canadá e inspirei-me nesta amizade que se estabeleceu entre nós para desenvolver esta narrativa. E com base nessa amizade que o personagem principal do livro, Paul, estabelece com esse casal canadiano, aproveito depois para tocar numa temática que acho que é uma temática importante. Paul vem a saber com o tempo que o seu amigo canadiano sofre de uma doença crónica e precisa de um transplante renal. Tu não contes tudo. Não. Não conto tudo. Vou tentar não contar tudo. Mas isto só para dizer que este livro tem, de facto, estes dois aspectos importantes. Por um lado, é como que um tributo à região oeste do Canadá, à sua beleza, à organização como país. Por outro lado, mostrar o valor das grandes amizades. E, neste caso, essa grande amizade acaba por se traduzir depois nesta dádiva que o Paul acaba por fazer ao amigo e depois... No fundo, tu acabaste por te inspirar na vida, não é? Exato. Na vida, na nossa vida real, que são as nossas adversidades, as nossas vicissitudes, as nossas desgraças e as coisas boas e belas que nos acontecem, como essas amizades, por exemplo. E os amores. Claro. Também há aqui um romance pelo meio, não é? Um romance que está à beira de se desfazer e que depois... há ali um reencontro e mais não digo. Há um relacionamento que se desfaz entre o Paul e a esposa, que se desfaz, eles divorciam-se, mas depois a amizade que ele tem com o outro casal canadiano, que é um casal que vive uma relação conjugal, digamos, quase perfeita, acaba por o influenciar a ele e influenciar a relação que ele tem com a própria ex-mulher. Olha, diz-me uma coisa. Tu, sendo um homem das engenharias, das matemáticas, nós há bocado em off estávamos a falar disso, não tem muito a ver a aptidão que as pessoas possam ou não ter para escrever, independentemente da área, da sua área profissional. E a tua mulher, que tomou parte na conversa também, referiu, e muito bem, que, por exemplo, nomes grandes nomes, como o do Lobo Antunes, como, por exemplo, falámos de mais quem? Falámos do Miguel Torga, por exemplo, que eram médicos, não é? Portanto, que vêm da área da medicina e que depois se tornaram grandes escritores, não é? O próprio Bernardo de Santarém. O Luís Corredora, de quem eu gosto muito e que é um arquiteto, um excelente arquiteto e que tem uma veia poética imensa, por exemplo. Há imensos. E tu também vens das engenharias e escreves. Sim. Isto para ti foi uma coisa tão natural como, sei lá, olha, vou fazer publicidade à água do Luso, como a tua sede? Para já resultou de um desafio que eu impus a mim próprio. Portanto, é evidente que é preciso haver um mínimo de queda, um mínimo de vontade, um mínimo de jeito para uma pessoa se balançar a um projeto deste tipo. E depois existe também muita pesquisa para se poder criar um enredo com uma série de factos e de lugares. É uma característica dos meus dois romances. Eles são... A ação desenrola-se em lugares que são lugares reais,
foca acontecimentos históricos que são acontecimentos que aconteceram, portanto é tudo real, e tudo isso acaba por emoldurar o cenário da ação. Portanto, é ficção baseada em factos reais. A história não é? É ficção, mas é localizada em espaços geográficos reais. E tu tens essa preocupação de ir buscar depois descrições que correspondam mesmo à realidade, tudo é real, para que as pessoas possam também situar nos lugares que tu descreves na tua história. Exato. Não é? Relativamente a esta queda que tu tens para a escrita, tiveste também a preciosa ajuda da tua esposa, que é professora de português, e já nos confessaste isso, e que te deu ali uma ajuda também. E é uma grande ajuda, porque acaba por ser ela que tem a missão de rever os textos e de os aperfeiçoar. E mesmo assim, apesar de teres alguém que te pode ajudar, trabalhar na escrita de um livro, não é? Na construção de uma narrativa, dá imenso trabalho. Não apenas pela pesquisa, mas pela entrega, exige muito do escritor, não é? Exige muita pesquisa, todos os acontecimentos e todos os lugares que são reais exigem a pesquisa de fazer esse conhecimento. No fundo, e vou partilhar com os ouvintes uma curiosidade, o primeiro livro situa-se na região oeste do Canadá, portanto, a ação desenvolve-se entre Vancouver e Calgary, enquanto que o segundo livro, iremos lá mais adiante, o cenário se situa na região leste, na província atlântica de Newfoundland. E o que é curioso é que a única vez que eu estive no Canadá foi na região de Toronto, e, como tal, nunca estive nem na região oeste nem na região leste, e escrever, para mim, é uma viagem que eu próprio faço. Portanto, todo esse trabalho de pesquisa obriga-me a, durante o processo de escrita, efetuar uma viagem, digamos, virtual. Hoje em dia as novas tecnologias permitem isso, nós conseguimos estar nos lugares sem lá ir. E, portanto, o processo de escrita é uma viagem também para mim. E é esse espírito de viagem de descoberta que eu quero levar aos leitores, como alguém que viaja para uma região que desconhece e que anda a descobrir o que ela tem de belo, a sua história, a sua geografia, pretendo levar um bocadinho disso aos leitores, para que o livro, a história, não seja só uma história de entretenimento, mas que também contribua de alguma forma para levar às pessoas um bocadinho mais, digamos, de cultura geral. Exatamente. Não faz mal a ninguém. Que serve, é uma cultura geral que é recebida quase em simultâneo pelo autor e pelo leitor. E de uma forma muito perfeitamente lúdica. Exatamente. Mas sabes que isso é de louvar, e eu penso muito sinceramente que é isso que faz com que um escritor seja, na verdade, um escritor. Júlio Verne também nunca tinha ido ao centro da Terra e escreveu sobre ela, não é? Portanto, espero eu que ele nunca tenha ido, porque se alguma vez foi, é capaz de não se ter dado lá muito bem. Claro. Relativamente à tua forma de escrever, à tua disciplina que tu impões a ti próprio para conseguir levar a cabo esta morosa e complicada tarefa que é escrever um livro, tu és muito disciplinado ou nem por isso? Nem por isso. Vamos ver. Cada um dos livros demorou cerca de 1 ano a ser escrito. E há dias em que as coisas fluem e uma pessoa escreve 3, 4 páginas ou mais. Outras vezes o trabalho de pesquisa obriga a que o processo de escrita seja mais lento. Depois há assim 2 ou 3 dias em que não dá para pegar naquilo e portanto não tenho o rigor de, por exemplo, todos os dias tenho que escrever 1 ou 2 páginas, não. E não ficas, eu fico assim, confesso-te, quando eu estou a escrever, quando eu estou a meio de um processo de escrita, os personagens são extremamente traquinas na forma como lidam comigo, porque quase que me puxam para eu escrever e andam sempre a fervilhar aqui na minha cabeça, a darem-me ideias. Se calhar isso também te acontece. E às vezes nas situações mais inusitadas, quando tu não podes mesmo agarrar numa caneta ou no computador e escrever, e eles andam lá na tua cabeça, não é? A fazer isso coisas. Acontece tanta vez.
E às vezes lembramos de um trecho que ficava lindamente, mas não é possível escrever, não é preciso tomar notas ou gravar, e depois quando vamos pegar novamente numa caneta ou no teclado do computador, já não nos lembramos, já não consegues reproduzir. Já não conseguimos reproduzir. Isso faz tudo parte do processo da escrita. Mas é muito interessante porque as próprias personagens nos ajudam a escrever o livro. E muitas vezes, à medida que se vai escrevendo, vão surgindo ideias, e o próprio autor, há quase que uma simbiose entre o autor e os personagens. Se o capítulo do livro é mais tenso, o próprio autor anda tenso lá em casa, ou se é mais alegre, nós também andamos mais com outra disposição. É muito interessante essa simbiose entre o autor, é como se o autor vivesse a vida dos personagens e vice-versa. E é bom que seja assim, que é para dar intensidade à história. Tu tens algum protagonista, entre aspas, tens algum personagem do teu livro que seja o Fernando? Não, mas provavelmente todos eles te dão um bocadinho do Fernando. Ou seja, enquanto autora, é evidente que nós, eu e tu que também és autora, quando escrevemos um livro e quando criamos personagens, há sempre qualquer coisa que passa do autor para as personagens, ou um lugar onde se esteve, uma emoção que se viveu, uma dúvida que se tem. Nós vamos construindo. Eu já li alguém, não sei dizer exatamente quem, mas eu já li alguns que um autor é uma pessoa que reescreve a sua vida várias vezes. E, portanto, eu acho que nos livros que se escrevem, nas histórias que se contam, por mais diferentes que sejam, há sempre qualquer coisa que passa do autor para as personagens. No fundo, não são todos os personagens que nós criamos um bocadinho heterónimos, os nossos heterónimos, somos um bocadinho pessoa, não é? Todos somos um bocadinho pessoa. Podemos dizer isso. É, não é? Acho que sim. Somos um bocadinho esquizofrénicos também, ou nem por isso? Não consegui, eu acho que um livro nunca consegue ser completamente estanque àquilo que é o autor. A menos que o autor criasse uma história completamente idealizada, completamente... Mas mesmo idealizada, não é? Quando tu imaginas como é que o personagem vai, por exemplo, reagir numa determinada situação, tu não te perguntas a ti, perguntas-te como é que eu iria reagir nessa situação, para poderes perceber como é que o personagem poderia reagir. Isso acaba por passar sempre um pouco para a ação do livro, para a narrativa, para o comportamento, até o temperamento dos personagens. Há sempre qualquer coisa do autor ou de pessoas que o autor conhece. Portanto, tudo isso é uma mescla de ideias, de sentimentos que acaba por passar para a ação do livro. E isso é que também torna, digamos, tudo mais verdadeiro, não é? Outra pergunta, tu gostas do processo de escrita ou és como eu, que detesta o processo de escrita? Não, eu gosto do processo de escrita. Eu gosto é de chegar ao fim. Também, mas gosto muito do processo de escrita, e os meus livros, normalmente, a narrativa funciona por flashbacks, portanto, a ação anda sempre para trás e para a frente, como que, às vezes um puzzle, outras vezes quase como histórias que vão andando em paralelo, e depois no fim se percebe como é que tudo aquilo se relacionou. Eu gosto muito desse jogo entre tempo diferente da ação, e os dois livros funcionam dessa forma. É evidente que quando chegamos ao fim há sempre o alívio, não é? O alívio e o orgulho da obra terminada, da obra conseguida, e depois é aquela vontade de que tudo aquilo que se escreveu chegue até aos leitores, e que os próprios leitores sintam as mesmas emoções, o mesmo entusiasmo, o mesmo fascínio que o autor sentiu quando estava a escrever. Não é? Exato. Aliás, porque os livros são para os leitores, não é? Sim, claro. É completamente mentira quando algum autor diz estou-me completamente nas tintas para se vou ser lido ou não. Isso não existe. Nenhum autor está nas tintas para ser lido ou não é lido. Sim, não é? Não estamos a falar de um autor, estamos a falar de outra coisa qualquer. Exatamente. Olha, Fernando, relativamente à tua paixão pela escrita,
Tu quando estás a escrever, já falaste no envolvimento que sentes, no fascínio que sentes, na forma como também a própria escrita vai influenciando o teu estado de espírito, não é? Se estás a escrever um capítulo mais tenso, também ficas mais tenso. Se é mais divertido, possivelmente também ficas mais divertido. E já alguma vez te aconteceu ficares de tal forma embrenhado no processo de escrita, envolvido com os personagens, que não consegues separar os teus personagens dos teus afazeres cotidianos? Sim, isso acontece. Às vezes. Eu acho que a tua mulher responderia melhor do que tu a esta pergunta. Chego às vezes até a andar algo irritado com alguma coisa que está a decorrer na ação do livro, porque influencia sempre o estado de humor, e há alturas em que quando a escrita está a fluir de tal maneira que a escrita está em primeiro lugar, nem que uma pessoa se deita às 4 ou 5 da manhã, mas se está a sair de acordo com aquilo que nós pretendemos, então é continuar. Mas eu acho que eu tenho que reformular a pergunta. Aquilo que eu queria saber exatamente é: tu deixas de fazer coisas, por exemplo, estares com a tua família, ires jantar fora, ires à praia no domingo, ou até fazeres outras coisas lá em casa, ajudares, por exemplo, a esposa em alguma tarefa, para ficares a escrever o livro? Ficas ali completamente obcecado pelo processo de escrita? Não, assim de uma forma tão obcecada. Não, isso, vamos lá ver. O processo de escrita também não pode impedir que se viva, não é? Há alturas em que posso dedicar mais tempo à escrita, mas não deixo de fazer aquilo, digamos, as minhas obrigações por causa da escrita, não é? Eu vou só fazer aqui um parênteses nesta conversa, porque temos ali a Madalena Condado, que está a ouvir a nossa conversa, a Patrícia e outras pessoas que estão ali num grupo de autores, no nosso grupo de autores, e que nos estão a seguir, e que ouvem de vez em quando aqui uns barulhos estranhos, como agora, por exemplo, que estes headphones fazem. E depois isto passa para o microfone. Não é nada daquilo que vocês estão a pensar. E mesmo para quem nos está a ouvir aí em casa, também é bom que percebam: isto é apenas um ruído feito pelo mau contacto destes headphones. Não é nada daquilo que vocês possam estar por aí a pensar. Portanto, não se passa aqui nada neste estúdio, a não ser esta conversa entre mim e o Fernando, e o silêncio da mulher do Fernando, que está ali daquele lado também muito atenta. Relativamente àquilo que eu te queria perguntar, indo ainda de encontro a esta obsessão que às vezes nós sentimos, eu fiz-te esta pergunta porque eu sou um pouco assim. Às vezes fica tudo, a minha vida fica um bocado de pernas para o ar quando estou num processo de escrita, e deixo de fazer imensas coisas. Eu posso dizer, por exemplo, quando estava a escrever, por exemplo, A Guardiã, eu não fiz praia nesse ano. Eu ia com a minha filha para a praia, deixava-a de manhã na praia e enfiava-me num cafezinho que há lá no Areal, enfiava-me no café a escrever o dia todo, enquanto ela fazia praia lá à frente. Portanto, eu abdiquei da praia, abdiquei de sair à noite, abdiquei de fazer imensas coisas com os meus filhos, porque estava completamente concentrada no processo de escrita. Eu acho que isto acontece de vez em quando com todos os escritores, todas as pessoas que escrevem, não é? Sim, eu muitas vezes procuro... até porque tenho essa possibilidade de estar sozinho, e é nessas alturas em que me dedico mais à escrita, e muitas vezes ao serão e pela noite fora, quando estou de facto sozinho, muitas vezes é quando eu aproveito esse tempo em que estou só eu para escrever, e portanto não tiro muito, digamos, ao período da atividade normal da vida. Vamos então agora só aqui ler um bocadinho da sinopse do primeiro livro que tu escreveste, Não Poderia Ter Sido de Outra Forma, e que diz assim: Paul e Tracy são um casal com um filho adolescente que vive em Palo Alto, na Califórnia, Estados Unidos. Decepcionado com um casamento que tinha entrado num marasmo de silêncios e omissões, afetando até o relacionamento com o seu próprio filho,
mas com vontade de contrariar a situação, Paul decide levar a família a passar uns dias de férias na região oeste do Canadá por ocasião do 15º aniversário de casamento. Ele deseja que esse tempo traga um novo fôlego à sua vida familiar. Jamais poderia imaginar que essas férias iriam influenciá-lo de uma forma tão profunda, até perceber que aquela viagem entre Vancouver e Calgary tinha sido apenas o prólogo de uma sucessão de acontecimentos que o levaria a travar uma grande amizade tão forte quanto improvável, transformando a sua vida. Um romance apaixonante que procura ser um tributo ao oeste canadiano e ao valor das grandes amizades. Isto foi tudo aquilo que tu disseste. Sim, isso é um resumo daquilo que disse. Exatamente. Há pouco, não é? Agora, há um outro livro que tu lançaste em 2018 que se chama Por Entre as Brumas de Newfoundland, não é? E cuja sinopse diz assim: numa demanda por dar um rumo à sua vida e marcado pela memória do avô António, que pescara bacalhau à linha num dory, nos grandes bancos da Terra Nova e da Groenlândia, Vasco decide viajar até à cidade de St. John's, em Newfoundland. Nas águas canadianas, o avô viverá a traumática experiência de se perder no nevoeiro. Uma carta de um pescador nunca lida até ser encontrada, mas de 40 anos depois de ter sido escrita, levanta questões a que Vasco quer dar resposta, na tentativa de colmatar um elo quebrado da história. Um romance que pretende ser uma homenagem a todos aqueles que viveram as duríssimas campanhas de pesca do bacalhau, bem como um tributo à arte da pesca solitária nos dories e à frota branca portuguesa. E agora a pergunta que eu tenho para te fazer sobre este livro é: porque é que tu te inspiraste nos bacalhoeiros, nesta pesca tão característica deste canto do planeta, que é a pesca do bacalhau? Olha, porque é que não te inspiraste, por exemplo, nos peixeiros da Nazaré, nos nossos pescadores da Nazaré que vão à pesca da sardinha? Porquê o bacalhau? Comes muito bacalhau, isso resulta, e gosto muito de bacalhau, mas isso resulta ainda do fascínio que eu sinto pelo Canadá como país e que me vou a escrever o primeiro livro sobre a região oeste. Quando decido, e esse primeiro livro foi escrito em 2014 e publicado depois em 2015. Nos anos 2015-2016, escrevo este segundo livro e continuo com vontade de escrever sobre o Canadá. E se no primeiro livro tinha focado a região oeste, pensei no segundo focar a região leste, escolhendo uma província atlântica. E dentro das províncias atlânticas lembrei-me de escolher a província de Newfoundland and Labrador. Mas para escrever sobre esta região precisava ter uma temática. E então lembrei-me que melhor temática nós, como portugueses, poderíamos ter desta região do que falar sobre a grande epopeia que foi a pesca do bacalhau à linha em dories, feita pelos portugueses, conhecida como Faina Maior, e foi de facto uma epopeia tão grande, possivelmente só comparável à época dos descobrimentos, em que durante décadas milhares de portugueses ganharam a vida em condições dificílimas, pescando o bacalhau nos mares da Terra Nova e da Groenlândia, em pequenas embarcações, chamadas os dories, e uma pesca de um homem só por dory, que era só nossa, só os portugueses é que pescavam com um único homem num dory. Os franceses, por exemplo, pescavam com dois. E os portugueses eram conhecidos por pescar só com um. E desde sempre me fascinou, de imagens que eu via na televisão e em documentários, sempre fascinou a vida daqueles homens que passavam horas e horas no mar. Meses? Mas horas durante o dia. Sim. A pescar naqueles frágeis barquinhos, e depois todo aquele processo de atirarem o bacalhau por cima das amoradas dos navios. E isso fez-me ter o desejo de utilizar esta temática como enredo principal deste livro. Este livro, Por Entre as Brumas de Newfoundland, é também uma história de ficção, é um romance, mas à volta desta história dos personagens evoca
esta questão da pesca do bacalhau à linha. Porque, de facto, durante anos fizemos essa pesca. Foi, digamos, um baluarte do Estado Novo, que apostou forte na pesca do bacalhau e dava-lhe uma importância tal que, inclusivamente, possibilitava aos jovens pescadores que fizessem 6 campanhas seguidas, libertava-os do cumprimento do serviço militar, e muitos aproveitaram para fugir à guerra no ultramar e para irem pescar bacalhau. Mas foi uma vida tão dura que marcou de facto estes homens. Já depois de ter escrito este livro, tive a oportunidade de contactar, e por via do livro, por via da publicação do livro, tive a oportunidade de contactar pescadores do bacalhau ainda vivos, portanto, pessoas na casa dos 70, 80 anos, e de facto é impressionante a marca que esta vida lhes deixou. Eles falam disto com alguns com alguma amargura, mas todos, isto marcou-os mesmo. Isto foi uma experiência traumática e que os marcou para a vida toda. E eles, falados disto, eles continuam a viver a pesca do bacalhau quase como se fosse hoje, não é? Acredito que sim. O bacalhau é esse traiçoeiro, que antes era o peixinho dos pobres e agora é o peixinho dos ricos, não é? Exato. Tanto que lhe chamavam um fiel amigo. É verdade. O bacalhau, esse traiçoeiro. Eu gosto muito de bacalhau, devo dizer-te, e tenho a certeza que este livro servirá, a descrição que tu fizeste servirá para 2 coisas, penso eu. Abrir o apetite das pessoas para comerem bacalhau e para lerem o teu livro. Sim, porque o objetivo de escrever este livro é também levar esta temática às pessoas que gostam de ler livros de ficção e que desconhecem ou conhecem muito superficialmente o que foi a pesca do bacalhau feita pelos portugueses. E se bem que há documentários e alguns livros sobre a pesca do bacalhau nestes tempos, quis, com a minha modesta contribuição, ajudar a mais um testemunho para que ninguém que não se esqueça o que foi isto. Eu costumo escrever... No fundo também é uma homenagem que tu fazes à vida dura destes homens, não é? Eu costumo escrever na dedicatória dos meus livros que a pesca do bacalhau à linha Andóris perdeu-se no tempo, que não se perca da nossa memória. Porque, de facto, eu acho que todos estes homens, e muitos perderam a vida, ou por naufrágio, ou porque se perderam no nevoeiro. Muita gente perdeu a vida nas campanhas. Eu acho que é uma homenagem que se lhes faz, respeitando os que morreram e lembrando, homenageando os que ainda cá andam, os que ainda estão vivos. E, de facto, aquilo que nós também conseguimos perceber através deste livro é que tu, com a pesquisa exaustiva que fizeste para o escrever, ficaste a perceber tanto da pesca do bacalhau que se eles te mandassem ir para a Groenlândia pescar bacalhau, tu ias. E eras capaz de fazer uma boa pesca. Olha, a vida dos pescadores bacalhoeiros era de tal forma dura e terá sido certamente mais dura do que aquilo que é contado no livro, que eu penso que hoje em dia ninguém estaria disposto a fazer o que eles faziam. Porque paralelamente à história de ficção no livro, é contado, e é isso que eu pretendo, mostrar às pessoas o que era a vida daqueles pescadores. E, portanto, conta-se desde a partida dos navios bacalhoeiros, partiam de várias zonas do país, partiam da zona norte, mas também partiam muitos da zona de Ilhavo. Houve muitos comandantes, muitos pescadores da zona de Ilhavo. Até há um ditado que diz que em Ilhavo quem não rema já remou. Muita gente, muitos capitães saíram da zona de Ilhavo, mas também havia muitos navios que saíam da zona de Lisboa. Portanto, normalmente em março, abril, os navios juntavam-se no cais da Rocha de Condóbidos
E o Estado dava tanta importância a estas campanhas que havia inclusivamente uma bênção dos bacalhoeiros, presidida pelo Cardeal Patriarca no Mosteiro dos Jerónimos. Os navios eram abençoados, dava-se a partida dos navios e, portanto, o livro conta não só a partida, depois eles aproveitavam a travessia do oceano, aqueles dias que durava a travessia do Atlântico para apetrecharem os dories, prepararem os dories, cuidar de todos os apetrechos, prepararem as suas linhas. Normalmente a cada pescador cabia uma milha de linha, estamos a falar de 1800 metros de linha. Isso dava para muito bacalhau. E eles preparavam, chamava-se o troll. O troll era um conjunto de 10 linhas, cada 10 linhas com 55 braças, e o que é que eles faziam? Pegavam na linha principal e então mediam-na abrindo os braços, era o comprimento dos 2 braços abertos, mais um antebraço, comprimento do antebraço, e esse espaçamento definia onde eles colocavam depois as linhas secundárias, umas linhas mais finas, que chamadas os estralhos, onde eles na ponta punham um anzol. E, portanto, eles preparavam todo esse material durante a travessia. E quando chegavam aos grandes bancos da Terra Nova, e depois cabia à intuição do capitão ver onde é que seria as zonas mais favoráveis para a pesca. Os grandes bancos é uma zona relativamente baixa ao largo da Terra Nova, onde a profundidade das águas varia entre os 25 e os 100 metros, e eram águas, estamos a falar até aos anos 70, porque a faina maior terminou com o 25 de Abril, mas até aos anos 70 aquelas águas eram tão abundantes em nutrientes que havia cardumes de milhões e milhões de bacalhaus que passavam por ali e ali serviam, era local de desova e portanto foram grandes pesqueiros, e quando lá chegavam, então, e quando as condições do mar propiciavam, que nem sempre acontecia, saíam, portanto arriavam os seus dories. Havia navios que tinham 50, 60 dories. Os pescadores eram acordados às 4 da madrugada, ao som dos louvados. Eu posso ler um bocadinho do livro em que fala isto dos louvados. Portanto, Força. Os louvados era o vigia, portanto, os pescadores normalmente não dormiam mais do que 4 horas por noite, e isto dias consecutivos. E portanto, eram camaradas com beliches duplos, tudo muito apertadinho, tudo muito exíguo, um espaço muito exíguo. Imaginemos o que seria em barcos, como por exemplo o Crioula, que é o navio que eu utilizo neste romance, o Crioula, barcos relativamente pequenos, com 70 homens, e eles dormiam todos muito apertadinhos nos seus beliches, né? E chegava lá o vigia às 4 da manhã e gritava-lhes qualquer coisa deste género: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que por todos nós morreu na cruz. São 4 horas da madrugada, vamos ao café. Dá os louvados à entrada da camarada o vigia, que ficou encarregue de acordar os que dormem, tirando a boina em sinal de respeito. E logo insiste: levantai-vos, rapaziada, filhos da Virgem Maria. Vai um homem para o leme e 2 para a vigia. Isto era a rotina diária. E até rimava e tudo. Tínhamos um vigia poético. Exatamente. E então os homens saltavam dos seus beliches, muitos deles nem sequer se despiam, quando muito descalçavam as botas, e iam por mais um dia de faina. E portanto os dories eram riados, havia uma ordem de comando que era: vá arriado com Deus. E quando o comandante, o capitão, dava esta ordem, os homens saltavam para os dories, os dories eram arriados e eles afastavam-se. E afastavam-se algumas milhas do navio-mãe e lançavam o troll. Só para imaginarmos o que era isto, só o processo de iscar as linhas chegava a demorar 2 horas, porque eles chegavam a lançar 550 anzóis. Portanto, as 10 linhas de 55 braças,
que era o espaçamento dos estralhos, dava cerca de 550 anzóis. Tiveste que fazer uma pesquisa mesmo exaustiva para saberes todos esses pormenores. E eles demoravam 2 horas a lançar o troll à água. E depois esperavam. E enquanto esperavam que o peixe picasse, e o bacalhau tem uma particularidade. O bacalhau, quando morde o anzol, já não tenta escapar. E as águas eram tão férteis que muitas vezes eles, quando alavam o troll, aquilo era bacalhau, anzol sim. E mesmo assim, enquanto eles esperavam aquelas horas para que até alar as linhas, eles procuravam pescar bacalhau do seu bote, zagueando, tanto com uma linha mais pequena. Eles procuravam apanhar todo o bacalhau, porque quanto mais bacalhau apanhassem, mais depressa o porão se enchia e mais depressa eles regressavam a casa. E esse era o objetivo final. Ganhar dinheiro era o sustento deles e também regressar o mais depressa para as suas famílias. Cada campanha demorava 6, 8 meses, portanto era muito tempo no mar. Exato, era uma vida mesmo muito, muito dura, não é? Tu conseguiste captar a essência daquilo que era a vida dos bacalhoeiros. Eles estavam no mar 12 horas. E depois de 12 horas e com um magro farnel para lhes servir de almoço, tinham que alar todas as linhas, portanto puxar o bacalhau, encher o bote, se possível encher o bote, e às vezes enchiam o dory de tal maneira que quando regressavam ao navio o dory vinha quase a arrasar a água e havia um trabalho adicional que eles, para além de remar, e muitas vezes tinham que remar uma distância enorme com o barco cheio e pesado, ainda tinham que bombear não está o termo se está a bombear porque não era como uma bomba, mas sim, tinham que verter a água fora, correndo o risco de naufragar com o peso e que a água entrasse. E depois de remarem e chegarem ao navio, ainda tinham o trabalho de garfar, com umas forquilhas especiais, garfar todo o peixe por cima da borda, e só depois é que podiam subir, ser içados para o navio, e depois ainda seguia todo o processo de amanhar o peixe. É porque o dia da pesca não acabava ali. Eles depois tinham toneladas e toneladas de bacalhau. O barco transformava-se numa linha de montagem quase de processamento do bacalhau, em que uns cortavam as cabeças, os outros abriam, esvisceravam, outros calavam, depois seguia para o porão de salga. Eram aproveitadas ainda as partes menos nobres, as caras, o fígado, para o óleo. E só depois de todo o trabalho completo é que eles podiam ir para a cama. E muitas vezes levantavam-se às 4 da manhã e deitavam-se para aí à meia-noite. E no dia seguinte, outra vez às 4 da manhã, novo dia de falha. Portanto, era uma vida muito complicada e temos que pensar que, naquele tempo, a água doce era extremamente racionada. Eles passavam meses sem se lavar, tomavam um banho quando iam a St. John's. Será que é daí que vem aquela expressão do cheirar a bacalhau? Será daí? Deveria ser muito complicado. Tantos homens naquele tipo de atividade sem de facto terem as mínimas condições de higiene. Era uma vida muito dura. Era uma vida muito Mas tu, com essa vida dura dos bacalhoeiros, conseguiste criar uma história muito bonita. E nesta história também há coisas muito belas. Há aqui um mistério para resolver, segundo aquilo que eu consegui perceber. Fala-me um bocadinho agora daquilo que tu ficcionaste. Ora bem, tanto o personagem principal é o Vasco, é um português com 53 anos, é um português que passou pelo um processo de divórcio e cereja no topo do bolo, também consequência da crise económica. Fica no desemprego. Fica num desemprego, numa situação de desemprego prolongado. Portanto, o livro, a ação desenrola-se entre o tempo atual, e o tempo atual foi a altura em que o livro foi escrito, estamos a falar de 2015, 2016, e a década de 60, início da década de 70, quando o avô do Vasco andou nas campanhas do bacalhau. E, portanto, o Vasco guarda na sua memória os tempos em que era criança
e quando o avô vinha para casa e as histórias que o avô lhe contava, sentava, não é? ao colo, e as histórias que ele contava, ele e a irmã. E esse fascínio continuou pela vida fora. Ele também procurou saber mais sobre a vida dos pescadores bacalhoeiros, e foi sempre algo que o fascinou. E a memória do avô foi uma coisa que sempre lhe disse muito. Foi quase como uma âncora para ele. E ele um dia, numa visita à casa dos avós, acaba por descobrir lá guardar numa caixa a tal cafta, uma cafta que um pescador enviou ao avô e que o avô não teve a oportunidade de ler porque ele tinha falecido algum tempo antes. E Vasco abre o envelope, lê a cafta. É nessa altura que ele sabe que o avô em tal dia andou perdido no nevoeiro, que era uma coisa que os pescadores tinham um pavor enorme, era perderem-se no nevoeiro, e aconteceu. Houve pescadores que chegaram a andar perdidos 2 e 3 dias no nevoeiro, alguns nunca foram encontrados, era um grande receio dos pescadores, e o avô, o Vasco soube que o avô também tinha passado por uma situação dessas, uma situação traumática, com um jovem pescador, o tal companheiro de pesca que lhe escreve essa carta. E o que é que o Vasco pensa? O Vasco tinha uma perfeita adoração pelo avô e pensa o que é que este indivíduo terá, com que ideia que ele terá ficado no avô quando lhe escreve uma carta e nunca recebeu uma resposta. Com que ideia que ele terá ficado no avô. E nessa carta, esse pescador, é uma carta de gratidão, é acompanhada de uma fotografia porque esse pescador, ao escrever ao avô António, envia uma fotografia de uma bebé recém-nascida, portanto a filha dele, e diz que essa filha só tem um pai e deve-o ao António porque ajudou a ultrapassar essa situação de se terem visto perdidos no nevoeiro. E o Vasco pensa depois se este homem escreveu esta carta e não teve resposta, e na situação em que ele se vivia, de procurar dar um rumo à vida, lembrou-se, e por que não ir a St. John's à procura desse companheiro do avô. Ele só tinha o remetente da carta, e uma carta escrita há 40 anos, provavelmente aquele indivíduo já lá nem sequer vivia, mas ele quis tentar e empreende essa viagem a St. John's, e depois o livro é tudo aquilo que se passa daí para a frente, que eu não vou contar, senão o livro deixa de ter... Eu estou mortinha para o ler, muito obrigada por me teres trazido, já o tenho aqui, mesmo na minha mão, e vou lê-lo. Eu agora não estou por acaso a ler nenhum livro, portanto vou começá-lo amanhã, se não hoje ainda. Também neste livro há aquela simbiose entre o autor e os personagens. Tu és um bocadinho do Vasco. Ponho um bocadinho no Vasco. Por exemplo, em 2012, e foi antes, 2016. 2012 é no livro. O Vasco visita a Tall Ships Race em 2012. Eu estive lá em 2012, mas só em 2016 é que eu visitei o Crioula. E de facto foi uma emoção especial, porque eu já tinha escrito o livro, já estava imbuído de todo este entusiasmo de ter escrito o livro e deste espírito, e é a primeira vez que eu entro dentro do Crioula, em Lisboa, na doca de Alcântara, na doca de Santa Apolónia. E de facto foi uma emoção especial subir ao barco. Imaginar aquele navio, umas décadas atrás, nos bancos da Terra Nova, cheio de pescadores, naquela azáfama, e saber que eu próprio pisava aquele convés que foi pisado por muitas outras pessoas. E há um capítulo do livro em que eu transporto para o Vasco essa mesma emoção que eu senti 4 anos mais tarde, em relação à ação do livro, ao pisar esse... E vou também só ler aqui um bocadinho que eu escrevi, que no fundo é aquilo que o Vasco na altura pensa, mas é aquilo também que o autor Fernando Teixeira pensou. E sentiu. E que diz assim: o barco parecia-lhe grande, ali, acostado em segurança ao cais e flutuando nas águas tranquilas do rio, pressentindo quão pequena seria tal casca de nós,
debatendo-se nos vagalhões dos temporais oceânicos. Com uma adornaria varrido pelas ondas, numa dança ao som do sino de nevoeiro, vertigem que faria qualquer humano vomitar as tripas, porém, não aqueles bravos homens que mais facilmente enjoariam em terra firme do que no mar. Muito bem. Olha, tenho para te dizer duas coisas. Gosto muito do título que deste ao livro e gosto muito da capa. Embora a capa é muito sóbria, mas remete para uma aura de mistério, um tanto ou quanto enigmática. Posso contar uma historiazinha sobre essa capa? Claro, força! A história da utilização dessa fotografia para a capa do livro é muito engraçada. Eu descobri essa fotografia por mero acaso na internet. É evidente que qualquer autor, quando utiliza uma fotografia, tem que ter cuidado com a questão dos direitos de autor. E eu acabei por saber que essa fotografia pertenceria ao Museu Marítimo de Ilhavo. Contactei o Museu Marítimo de Ilhavo na pessoa do seu diretor e portanto acabei por saber que, sim senhor, essa fotografia pertencia ao... Mas o que é que está por trás dessa fotografia? Uma coisa muito engraçada que também é contada no livro. Em 1950, o então embaixador português, Teotónio Pereira, convidou um comandante australiano, o Alan Villiers, que era um conhecido comandante que escrevia, publicava artigos sobre marinha, convidou-o a participar numa campanha da pesca do bacalhau. E o Alan Villiers acaba por participar na campanha de 1950 a bordo do navio Argos. E dessa participação ele publica no ano seguinte um livro que é a Campanha do Argos. O título original é The Quest of Schooner Argus, um livro que acabou por ter uma projeção mundial, foi traduzido em 16 línguas e é, digamos, um dos livros mestres que relata o que foi a pesca do bacalhau feita pelos portugueses. E essa fotografia desse livro, essa imagem da capa, foi uma fotografia tirada pelo próprio Alan Villiers e que faz parte do espólio de fotografias, porque o próprio Alan Villiers depois doou todo o seu arquivo de fotografias ao Museu Marítimo de Ilhavo. E, portanto, é uma grande honra para mim ter na capa do livro uma fotografia que foi tirada pelo próprio Alan Villiers em 1950. E agradeço ao museu essa permissão. Muito bem. Fazes menção a este... Consta a ficha técnica, obviamente, consta na ficha técnica do livro. Uhum. Muito bem. A origem da fotografia. Muito bem. Olha, gostei imenso de saber essa história. Tenho duas perguntas para ti que não são minhas, são perguntas de quem nos ouve. Temos uma pessoa que nos está a ouvir, que é a Patrícia, que nos está a ouvir no grupo de autores e que quer saber qual dos dois livros é mais especial para ti, o primeiro ou o segundo. Isso é quase o mesmo perguntar de qual filho é que se gosta mais, pois, não é? É um bocadinho difícil de responder, não é? Cada livro tem a sua particularidade. Gostei muito de escrever o primeiro livro, até porque foi o primeiro. É um livro maior, tem 460 páginas. O segundo livro é um pouco mais pequeno, tem 300 e tal páginas. São coisas diferentes. É difícil dizer de qual gosto mais. Gostas dos dois, gosto cada um dos dois, da sua maneira, não é? Gostar também do terceiro que estou a escrever agora. Antes de falarmos do terceiro, deixa-me só, antes de falar do terceiro, deixa-me só passar a uma outra pergunta, que é a Madalena, que pergunta porque que tu falas em divórcio, portanto, há situações de divórcio em ambos os livros. Porque é que tu focas tanto essa desgraça para os relacionamentos? Dá jeito depois para a ação de romance que vem a seguir. Num e noutro. Não pensaste em matar um deles, por exemplo? Não posso revelar tudo, mas também escusamos de ir para uma ação tão drástica, não é? Pronto.
Ok. Preferes não matar ninguém? Prefiro não matar e ninguém. Que as pessoas se separem, pronto, e ficamos assim resolvidas as divergências. Se separem de forma cordial e tranquila. Queria só dizer que, por exemplo, que sendo este segundo livro um livro dedicado à pesca dedicado e evoca a pesca do bacalhau, ele está também à venda na livraria do Museu Marítimo de Ilhavo, sendo o Museu Marítimo de Ilhavo de facto um museu vocacionado para a história do bacalhau. Portanto, está no sítio certo. E há mais sítios onde tens à venda. E nós vamos já falar sobre os sítios onde as pessoas podem encontrar os teus livros, os dois, à venda. Portanto, na Amazon. Podem na Amazon ou através da tua página de Facebook. Sim, do website que eu tenho, onde as pessoas podem, através de um formulário que é fácil de preencher, fazer pedidos diretamente ao autor, que depois enviarei pelo correio com a devida dedicatória e autógrafo. E também na loja da Be Dynamic Books, em bedynamicbooks.pt, também é possível adquirir quer o primeiro, quer o segundo livro do Fernando Teixeira. Fernando, só o endereço das tuas páginas. A versão digital encontra-se, por exemplo, na Lei Online e outras plataformas de venda de e-books. Ok, portanto tens também a versão e-book disponível. As minhas páginas, portanto, a página da autor do Facebook é Fernando Teixeira Author, portanto, em inglês, autor com TH, e depois o website é o https://wixsite.com/website-ifan2. Um bocadinho isso complicado. É muito complicado. O melhor mesmo é irem direitinhos ao Facebook do Fernando Teixeira e procurem Fernando Teixeira, autor. Ou então na página da Be Dynamic Books estão lá os respectivos links. Exatamente, também é fácil através disso, ou então comprarem logo diretamente na Be Dynamic Books, vai dar no mesmo. O que é importante é que os livros se vendam e que as pessoas comprem. Certo? Certo. Depois, o livro fala também então um bocadinho, para além da história da pesca do bacalhau e do enredo das personagens, fala um bocadinho também do legado da presença portuguesa naquelas terras. De facto, é uma coisa que é assinalável. Há uma série de povoações na ilha de Newfoundland que têm o nome Portugal. Há uma artéria principal que liga St. John's a Portugal Cove, que é a Portugal Road. Portanto, todos aqueles canadianos que por ali andam todos os dias veem o nome de Portugal. Dão de caras não escrito com o bacalhau, mas com Portugal. Portugal. Assim como existe lá também, junto ao Confederation Building, uma estátua do Gaspar de Corte Real, um dos primeiros navegadores a chegar à Terra Nova, e também existe na Basílica Católica de São João Batista de St. John's uma imagem de Nossa Senhora de Fátima que foi oferecida em nome das tripulações dos navios portugueses e dos portugueses, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima que está lá. Foi oferecida e foi entregue numa procissão que juntou cerca de 5.000 pescadores portugueses no dia 27 de maio de 1955. Isso é fascinante. Uma grande manifestação da religiosidade dos pescadores portugueses em terras canadianas. Só frisar que Portugal manteve-se neutro na Segunda Guerra Mundial. Mas durante esse tempo continuou a existir campanhas de pesca ao bacalhau e houve duas situações trágicas, 2 navios portugueses que foram afundados por submarinos alemães. E isso motivou que as autoridades portuguesas tivessem acordado com as forças beligerantes que os nossos navios, para evitar o risco de serem atacados, fosse o seu casco pintado de branco, com a indicação do nome do navio e a nacionalidade em letras grandes, para que fossem reconhecidos e não fossem atacados. E o facto de todos os barcos terem o casco pintado de branco e as velas brancas
acabou por fazer com que a frota portuguesa ficasse conhecida internacionalmente como a White Fleet, a frota branca portuguesa. E acabou por ser uma questão que levou muita gente depois a St. John's, porque na época dos ciclones, o porto de St. John's enchia-se dos nossos barcos, dos barcos portugueses, da White Fleet, e acho que ainda hoje muita gente em St. John's se recorda do que eram os tempos em que o porto se enchia de navios brancos, não é? Isso é mesmo, é uma história muito interessante, mas sabes que quando tu estavas agora a falar sobre as condições que os portugueses tiveram que adotar para não serem minados, digamos assim, pelos submarinos alemães, ocorreu-me logo que seria uma espécie de exigência dos alemães, uma espécie de chantagem. Tu disseste que eles tinham que pintar o casco de branco, não é? E depois em letras garrafais escrever o nome de Portugal. Sim, para que os barcos fossem identificados. Para serem identificados. Mas acho que os alemães ficavam muito mais a ganhar se em vez disso tivessem de... Nós não vos mandamos com nenhuma bomba em cima, mas passem para cá o bacalhau. Não é? Assim é que era. E daí aquela expressão do dá cá um bacalhau também faria todo sentido e podia vir daí, mas afinal não veio, já estou para aqui a inventar. Mas pronto, é uma pena. Depois houve todas as restrições à pesca e muitos navios acabaram por desaparecer ou porque naufragaram, alguns foram vítimas de incêndio, em alguns casos suspeita-se até da origem desses incêndios, mas restam quatro navios desses, 3 em Portugal, 1 no estrangeiro, mas em Portugal nós temos 3. Temos 2 que foram magnificamente recuperados, o Crioula, que pertence ao Ministério da Defesa, mas está ao serviço da Marinha Portuguesa, um belo navio, e o Santa Maria Manuela. São 2 barcos iguais, são chamados gêmeos. O Santa Maria Manuela foi adquirido pela firma Pascoal e Filhos e, entretanto, vendido em 2016, salvo erro, à Fundação Francisco Soares dos Santos. Neste momento tem programas ligados à área científica e está, salvo erro, sediado na Ilha da Madeira. Portanto, são 2 belos navios, que ainda navegam, antigos bacalhoeiros que navegam, e que é fantástico vê-los em desfiles náuticos. Qualquer pessoa poderá ter a oportunidade de ver. E temos um terceiro navio, que é o Argos, precisamente o mítico Argos, onde viajou o Alan Villiers, que está quase sucata, na Gafanha da Nazaré, à espera de ser recuperado. E ele pertence à Pascoal e Filhos. Tenho muita pena, toda a gente tem muita pena que o Argos não tenha ainda sido objeto de recuperação como os outros 2. Eram chamados os 3 cisnes e, no fundo, eu penso que seria quase um desígnio nacional se o país utilizasse o seu dinheiro para aquilo que é importante. Para a recuperação daquele património, eu acho que era um desígnio não é? nacional recuperar o Argos, porque faz parte da nossa história. Claro que sim. Infelizmente nós andamos um bocadinho arredados da história, como tu sabes. Até temos um pouco vergonha da nossa história, portanto se calhar é por isso e por outras coisas mais que o Argos não é recuperado, mas esperemos que quem manda neste país ainda mude ideias relativamente ao Argos e a outros que se calhar também precisam da mesma atenção. Fernando, relativamente às tuas escritas, eu sei, tu acabaste de dizer, portanto esta pergunta ainda tenho que te fazer. Há um livro que já está a ser preparado. Deixa-me só para concluir esta questão, esta conversa sobre o Por Entre as Brumas de Newfoundland. Este livro, de facto, procura ser um testemunho daquilo que foi a vida dos pescadores e, no fundo, eu ao escrevê-lo, estou a escrevê-lo um bocadinho para eles, para esses pescadores, para os homenagear e para que a memória deles e o trabalho deles, a vida deles não seja esquecida. O livro inclui um marcador de páginas personalizado e nesse marcador eu inseri, para além de um pequeno verso do Fernando Pessoa, incluí um texto da minha autoria e que diz assim: a todos aqueles que trabalharam mais do que os demais,
com um esforço e com uma tenacidade maiores do que todos os outros, enfrentando riscos desmedidos nos mares do Atlântico Norte. Em todos eles, o selo da bravura, de uma resistência sobre-humana e persistência indiscutível, colada à pele com dor, suor e sal. 1 hora mais, 1 milha mais, um peixe mais. É uma homenagem que eu faço aos nossos queridos pescadores de bacalhau à linha. Olha, tiveste muitos pescadores a comprarem o teu livro? Alguns. Alguns compraram e gostaram de se verem retratados nesta história? Sim, penso que sim. Todos eles se sentem ainda muito tocados pela vida que tiveram, e é sempre com algum agrado que vem alguém voltar a falar no assunto. Pelo menos só por isso já valeu a pena, não é? Já valeu a pena. Fizeste já valeu uma homenagem a quem de facto merece. Já valeu a pena. Agora fala-me um bocadinho desse livro novo. O livro novo está a ser ainda escrito, não é? Já vais em que página? Eu vou na página 150, salvo. Tu estás quase a acabar. Não, porque eu acho que os livros devem ter algum volume, assim como o teu, A Lenda do Avne. Eu acho que os livros devem ter algum volume para que demorem algum tempo nas mãos dos leitores. Eu sei que há pessoas que os leem num ápice, e isso não deixa de me orgulhar, porque significa que a história os cativou e eles quiseram chegar depressa ao fim. Mas gosto de um livro que se mantenha nas mãos dos leitores há algum tempo, e uma história que tenha alguma estrutura, alguma consistência, e portanto normalmente aponto para livros à volta das... Com menos de 300 não é? Com menos de 300 talvez não. E portanto eu estarei sensivelmente a meio, acho que vou na página 150, 160, anda por aí. É uma história que, apelando novamente ao conceito da viagem e descoberta de outras regiões, esta passa-se na Bretanha. Neste caso numa região onde nós já andámos, portanto a família já andámos. O livro, eu vou dizer isto em primeira mão porque acho que a minha esposa não sabe o nome do livro, vais saber agora. Chama-se Traços de Pont-Aven. Traços de? Pont-Aven. Pont-Aven é uma cidade chamada Cidade dos Pintores, uma cidade da Bretanha, e portanto conta a história de um indivíduo que há 20 e tal anos não fala com o filho. Também se separou da mulher. Mais um divórcio? Mais um divórcio. Olha, Madalena Condado, temos mais um divórcio. Não sei se é não sei ainda se é um divórcio, se é uma separação. O que é um facto é que a senhora arrastou o filho com ela, e portanto a coisa acabou-se um bocado mal, e o personagem principal há 20 e tal anos que não se relaciona com o filho. E um dia recebe um cartão num envelope, um envelope sem remetente, mas dentro desse envelope está um cartão que diz: para o caso de te interessar saber, a minha mãe faleceu há 2 ou 3 dias. Já escrevi isto há algum tempo, já não me lembro se disse 2, se disse 3, mas também não interessa. É isso. E ele apenas sabe que o envelope, pelo carimbo dos Correios, foi enviado de uma terra francesa, na Bretanha. E então desloca-se para lá, passa a residir numa terra e procura encontrar pistas que finalmente, ao fim de tantos anos, o permitam. Em princípio o filho enviou aquilo dali, portanto vê se consegue de alguma forma chegar ao filho, e depois há uma história pelo meio. Todas as peripécias aí pelo caminho. Exatamente. Não é? Pronto, agora para terminar, porque eu sei que esse livro ainda faltam pelo menos mais 150 páginas, ainda falta um bocadinho. Quanto tempo mais ou menos é que levas a escrever um livro? Eu normalmente nunca demoro menos do que 1 ano a escrever um livro. Depois há todo o processo de revisão, que são mais uns meses. Muitas vezes há várias revisões, há revisões em cima de revisões, até que se considero que o livro está em condições de ser publicado, não é? Portanto, eu diria nunca menos de 1 ano e meio. Espero
conseguir publicá-lo ainda em 2019. Muito bem. Se calhar lá para o verão? Eu gostaria. Muito bem. Então vamos aguardar com paciência para depois podermos ler mais um livro do Fernando, que as pessoas poderão depois aceder a mais esta obra nas plataformas onde este já está, ou talvez até noutras. Quem sabe? Porque as coisas podem acontecer e as pessoas boas e as pessoas que se esmeram e que trabalham para isso também merecem que as coisas boas lhes aconteçam. Fernando, há uma última questão que eu gostava de fazer e que tem muito a ver com o fator divórcio que tu colocas nos teus livros. Tu tens um casamento feliz? Sim, mas isso não tem nada a ver com os livros. Isto não é uma forma de fabulares aqui. Não. Repara, os meus livros são romances. Não é propriamente aquele romance que... Muito lamechas. Exatamente, grandes paixões, mas é um livro em que os personagens, digamos, estão um pouco livres, nesse ponto de vista, para conhecer outras pessoas. Não quer dizer que se venham a apaixonar... Se calhar o melhor é não casares os teus personagens. Não os cases, que assim não tens que os divorciar, não é? Eu ia dizer uma coisa, mas isso já era revelar muitos livros. Já era revelar muitos livros e, portanto, não vou dizer. Mas, em ambos os livros, há, de facto, no primeiro, há esse processo de divórcio. O Paul divorcia-se da Tracy, mas é, digamos, um divórcio amigável, por assim dizer. Depois, a relação deles vai tendo outros desenvolvimentos. E há, de facto, a questão dos amigos canadianos, que esse tem um casamento muito bom. No segundo livro, portanto, eu também corro o risco de estar a dizer coisas demais, mas, como disse, o Vasco é um indivíduo divorciado e depois vai a St. John's à procura do tal pescador e da filha que 40 anos atrás era bebê, e mais não digo. Pronto, o divórcio acaba por ser a forma de libertar os teus protagonistas, no caso do Vasco e do Paulo, que são os protagonistas, para poderem partir à aventura, não é? Olha, eu gostei muito de te ter aqui. Infelizmente vamos ter que terminar, até porque já nos alongámos na conversa, mas gostei muito de ter aqui. O prazer foi meu também. Espero sinceramente que o teu próximo livro seja um grande sucesso, que estes conheçam também o sucesso e que sejam muito lidos. É isso que faz o sucesso de um escritor, eles serem muito... Não é aquilo que se ganha. Não. É o quanto. Exatamente. O quanto nós somos lidos, não é? É isso que faz o sucesso de um escritor. E eu espero que os teus livros sejam muito lidos e, se forem muito vendidos, para tu também ganhares dinheiro, também é bom, porque o dinheiro dá sempre jeito. Exatamente. Não é? Sem ele, infelizmente, não fazemos nada. Claro. Olha, foi mesmo um gosto muito grande ter-te aqui. Muito obrigada. Eu também tive um grande prazer de estar aqui a falar contigo, nesta conversa muito agradável. Grato pela oportunidade, pelo convite e desejo tudo melhor também para os nossos ouvintes. Não é? Muito obrigada e um bom 2019. Igualmente para ti e para todo o auditório da Rádio Mais Oeste. O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido.